Oi, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo aí do horário que você está escutando a gente. Mais um capítulo do Menos Pausa. Dessa vez a gente está trazendo um tema bem bacana, de interesse de todo mundo. É, e a gente vai ter a oportunidade de esclarecer alguns assuntos aqui com um convidado maravilhoso. Antes da Poliana iniciar a apresentação do nosso convidado, eu quero lembrar a vocês que, por favor, se inscrevam no nosso canal. Ao final, deem like, façam os comentários, mandem perguntas. Como eu entendo um pouquinho do assunto que me interessa muito, acho que interessa a todas nós e a todos nós de forma geral. Vocês devem ter muitas perguntas, então não esqueçam de mandar as perguntas depois, tá bom? Poliana, apresenta o nosso convidado maravilhoso. Oi, pessoal. Muita honra que a gente trouxe um convidado maravilhoso, o cirurgião plástico Walter Matsumoto. Ele está aqui para conversar com a gente, tirar uma série de dúvidas que a mulherada da meia-idade tem. Não só a mulherada, certo, doutor? Homens também, né? Homens também. Vamos iniciar até com isso, doutor. Hoje, a partir de 40, 45 anos seria a linha de corte para as pessoas estarem ali procurando? Como seria isso? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Adoro estar aqui. Pelo menos no meu consultório, essa linha de corte vem muito antes, né? A gente tem pacientes desde os 20 até os 70 anos, mas igualmente distribuídos. Certo. Eles esperam a mesma coisa? Não. São diferentes expectativas, eu imagino, certo? São objetivos diferentes, acho que são momentos de vida bem diferentes. E esses mais novos costumam pedir o que para o senhor? O que a gente observa as pessoas com 50 anos ou menos, eles procuram muito mais procedimentos no corpo. Então, eles fazem muito lipoaspiração, cirurgias na mama, né, abdominoplastia. Né? E dos 50 anos para frente, né, as pessoas procuram muito mais procedimentos na face. Então, essa linha de corte é bem um padrão. Hoje, qual é a cirurgia mais procurada? No meu consultório, né, cirurgias mais procuradas para esse público de 50 anos ou mais são cirurgias de mamoplastia, cirurgias da face. Aí a gente tem o facelift, que é uma cirurgia para tratar a flacidez da face, e a blefaroplastia, que é uma cirurgia para tratar a flacidez das pálpebras. Então essas três são as mais comuns. O que difere essas cirurgias? É fácil, tá? Depois eu vou falar um pouco das outras. Em que momento ela era dermatologista? Em que momento ela vai para a cirurgia plástica? Ou não existe isso? Existe. Tá? Isso depende muito da alteração e da queixa que a pessoa tem na face, por exemplo. Tá? Algumas alterações, por exemplo, rugas de expressão, não é uma cirurgia que vai tratar, seria o Botox. Né? Algumas manchas também a cirurgia não trata, né? A pessoa teria que procurar um tratamento para clarear com um dermatologista. Tá? As cirurgias, elas vão tratar principalmente flacidez, né? Flacidez de pele, né? Tanto na face como um todo, como na pálpebra. Essa não dá mais para tentar solucionar elas através de tratamento de laser ou essa da bochecha que a gente reclama muito. Essa é só através de cirurgia mesmo. Depende do grau de flacidez. Quando o grau de flacidez é ainda leve, né, você consegue tratar isso com alguns procedimentos não invasivos, né, ou menos invasivos, né, por exemplo, um ultrassom microfocado ou bioestimuladores. Agora, quando essa flacidez já é maior, né, realmente só a cirurgia resolve. O que mede essa flacidez, por exemplo? Hoje, se eu quisesse medir essa minha flacidez aqui, sim, o senhor olhar para mim e falar assim, não precisa fazer exame, e já é direcionar para plástica. Então, nós hoje não tem um exame específico, né? Não tem um exame específico, não tem um exame objetivo, né? Isso vai da avaliação do médico, né? O meu medo, e eu tenho vontade, tá, de fazer essa cirurgia aqui, é ficar com aquela boca de coringa, sabe? Isso foi muito da técnica, né? Mas hoje as técnicas para essa cirurgia, que são cirurgias de facelift, elas evoluíram bastante, né? Então, hoje, os resultados são muito naturais. Tá? Muito naturais, resultados muito bons, mas sem aquele aspecto artificial. Porque isso eu acho que é muito importante. Esse é o que chamam de harmonização facial? É a mesma coisa? Não. A harmonização facial são técnicas de preenchimento para tratar tanto flacidez como depressões no rosto. Né? Mas não é cirurgia. É uma coisa mais superficial. É uma coisa menos invasiva. Né? Não é uma cirurgia, são técnicas de preenchimento. E quando o senhor fala de 50 mais de mamas, eu imagino que seja lifting, né? Seja Lifting. retirar a prótese, esse tipo de coisa? Isso, acho que está muito bem distribuído. É muito comum a gente fazer o lifting, né, para pacientes que têm uma flacidez maior, principalmente depois dos 50 anos.
Uma coisa que acontece muito também é esses pacientes com 50 anos ou mais, geralmente a mama pode ter crescido bastante, então elas procuram muito também mamoplastia redutora, para reduzir o volume e reduzir o peso. Tá? Certo. A gente vê também muitas pacientes com mais de 50 anos que colocaram próteses de mama no passado, que depois de 20, 30 anos cansaram das próteses e pedem para tirar. Isso também é bastante comum. Mas essa prótese, se eu não me engano, tinha tempo útil, né, Priscila? Antigamente, acho que sim. Antigamente as próteses eram para serem removidas a cada 10 anos. Hoje em dia, acho que não tem mais isso. É de outro material. Eu não sei. As mais modernas, eu acho que não tem mais isso. Essa é uma pergunta bem interessante, né? Essa pergunta é bem interessante que as pessoas têm muito essa dúvida, tá? Então, os implantes, eles não têm data de validade certa, tá? Se pro resto da vida, né, desde que sejam implantes, né, de boas marcas, se pro resto da vida a paciente não tiver nem ruptura do implante, nem tiver contratura capsular, que é quando o implante tem aquela cápsula rígida, causa deformidade, causa dor, essa prótese não precisa ser trocada, né? A paciente só precisa seguir esse implante com exames de imagem anuais, Normais, né? né? De Normais. check-up, de controle. Isso, mas realmente não tem data de validade. Entendi. Doutor Walter, nós conversamos ali um pouco antes, né, para a gente se conhecer um pouco mais. E eu fiquei aqui pensando como é agradável para mim conversar contigo, porque você tem uma cadência calma, sabe? E eu acho que é da tua personalidade, e isso é muito bacana, porque eu já fiz plástica, tá? Tá. Não foi uma vez, entendeu? Não foi uma vez, então é uma área que eu Conhece bem. domino, que o meu CRM é ilegal. Ninguém me entrega um bisturi, por favor. Mas, assim, eu sou muito atraída pelos pequenos retoques de forma contínua. E, assim, essa tua calma, isso já, pra mim já é uma maravilha, porque como eu sou meio agitada, conseguir conversar com uma pessoa tão calma, tão ponderada, eu acho que isso é excelente, principalmente para a cirurgia plástica, que está sendo tão banalizada, né? As pessoas estão usando uma cirurgia Sim. de forma tão banal. E aí, pegar um profissional mais ponderado, mais tranquilo, eu acho que é assim, o melhor dos mundos. É a coisa que eu estou identificando na nossa conversa como top, assim. Ah, que bom. Porque isso que você falou é importante, né? A plástica, embora tenha evoluído, ela não deixa de ser uma cirurgia. É uma cirurgia com todos os preparos, cuidados e com seus riscos também. Sim, sim, isso é muito importante. Aí a gente estava conversando do planejamento que você faz, né, da concentração, etc. E eu queria saber em que momento da tua vida ou do início dos seus estudos como médico, a gente sabe que é uma jornada aí, sei lá, 10, 12 anos para se formar em cirurgião, né? Tem que fazer cirurgia geral, depois cirurgia plástica, coisa. Tem que gostar de estudar, né? Sim. Tem que gostar de estudar. Em que momento você achou que ia ser a cirurgia plástica? Tá. Então, essa formação, do primeiro ano de faculdade até o último ano de residência, são pelo menos 11 anos, né? Eu, pelo menos, decidi fazer cirurgia plástica na faculdade. Acho que foi no meio da faculdade, né? Era uma época onde toda a medicina era muito voltada para aqueles tratamentos baseados em evidências, né? É o que se fala muito na faculdade, né? Então, todos os tratamentos para doenças ou não, né? Eles são regidos por fluxogramas muito rígidos, né? Então, a medicina, ela, de certa forma, parecia uma coisa muito rígida para a gente que estava na faculdade naquela época. E na cirurgia plástica, não. A cirurgia plástica não tinha, né, esses tratamentos rígidos, não tinha esses fluxogramas rígidos, né, de tratamento que você tinha que seguir. Era uma coisa onde a criatividade contava muito, onde a experiência contava muito, e foi isso que me atraiu muito na cirurgia plástica, né? Tem essa liberdade. Liberdade, né, liberdade e uma área onde acho que a criatividade conta muito. Saía da fórmula, né? Não tinha aquele... Não tinha fórmula rígida. Então, se você pegar o mesmo problema, levar para 10 cirurgiões plásticos diferentes, né? Cada um deles tem uma opinião, pode indicar uma técnica diferente. Nem por isso um plano de cirurgia diferente. Nem por isso um tá certo, um tá errado. Todos podem dar certo? Todos podem dar certo, né? E o que vai contar no resultado é a experiência e criatividade de cada um. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu tenho alguns amigos médicos em várias áreas da medicina. Como eu te falei, eu acho que é uma área assim maravilhosa para se atuar em todas as áreas. E eu sempre vejo como é que os cirurgiões são demandados fisicamente, né?
porque dependendo das cirurgias longas, as pessoas querem, às vezes, associar cirurgias, se tiver tudo com segurança, as pessoas vão tentar associar. Então, cirurgias que podem demorar 6 horas, 8 horas. Me diz o que você faz para manter a, a possibilidade física de aguentar o tranco, né? De Sim. ficar em pé tantas horas, fazer tanta força quando as pessoas optam por lipoaspiração, às vezes tem tecido, sei lá, duro, não tem? Sim. Pois é, me diz então, o que você faz para se preparar fisicamente? Nas épocas com maior número de cirurgias, né, a gente chega a operar todos os dias, e aí você falou, são cirurgias de 4, 5, 6, 7 horas, todos os dias, né? Então isso exige um preparo físico, né? Então, pelo menos para mim, assim, no meu caso, o que eu faço, eu tenho todo um trabalho com a personal, né? Onde o que eu pedi para ela é para ela montar um plano de longevidade, né? Tanto na vida pessoal como no trabalho. Então, ela não trabalha só hipertrofia, ela trabalha força, trabalha equilíbrio, trabalha condicionamento, né? Então, eu acho que isso que aumenta a vida útil do cirurgião. A gente tem muitos cirurgiões que chegam aos 60, 100 e poucos anos, já com, assim, muita dificuldade para continuar operando, né? Ou porque não tem equilíbrio, ou porque falta força física, ou porque tem muita dor crônica, né? Então, esse preparo é importante. E agora me diz uma outra coisa. Pra gente que é paciente, né? Eu sei que a gente tem que fazer pesquisa, procurar bons profissionais, pedir indicações, né? Isso é muito importante para a gente ter segurança para chegar no profissional. Não tem nenhum tipo de decepção, né? Então vem desde da escolha do profissional. Agora, a gente sabe que não é só o profissional, que a gente também tem que ajudar, né? Sim. Então, o que uma pessoa que queira fazer uma cirurgia plástica, o que ela pode fazer antes, sei lá, 1 mês antes, 2 meses antes? Existe alguma coisa que ela possa beber, comer, se hidratar, atividade física, alguma coisa que é uma massagem que ajude na cicatrização? Existe alguma receitinha para entrar numa cirurgia plástica com melhores condições de recuperação? Então, isso é bem importante. Acho que o resultado da cirurgia, ele depende de uma parceria entre cirurgião e paciente. O paciente também tem todo o trabalho dele, que começa também muito antes. Então é muito importante o paciente chegar para a cirurgia com uma pele bem cuidada, bem do ponto de vista nutricional, para ter uma cicatrização boa, para ter uma recuperação tranquila. E uma das principais coisas para a cirurgia plástica é você chegar para a cirurgia perto do peso ideal ou no peso ideal, né? Então, o peso é uma das coisas mais importantes para uma cirurgia plástica. Mas mesmo quando a pessoa vai mexer no abdômen? Sim, sim. E como Prati- seria isso? Praticamente para todos os procedimentos da cirurgia plástica, o peso é um dos fatores mais importantes, né? O ideal, né? O ideal, quanto mais próximo do peso ideal o paciente estiver para a cirurgia, né, o resultado estético é muito melhor, mas principalmente a chance de você ter algum problema na cirurgia, qualquer tipo de complicação, desde uma complicação pequena até uma coisa maior, é muito menor. Então, o paciente que opera no peso ideal, ele tem um resultado melhor, uma cirurgia muito mais segura. Eu vou puxar para mim uma pergunta. Poliana. Hoje eu tenho uma coisa que me incomoda demais, que a gente conversou um pouquinho também lá fora. Eu tô com 1,68 m, eu tô pesando 68 quilos, nunca tive esse peso. Eu acho que só quando grávida eu pesei 69 quilos. Meu peso sempre variou em 55, 56 anos. Visualmente eu não pareço gorda. Minhas extremidades, meus braços, minhas pernas são finas. Mas de uns 2, 3 anos para cá, essa minha parte de quadril e barriga aumentou demais, mesmo eu fazendo um exercício físico com regularidade, 2, 3 vezes na semana. Eu sou uma pessoa ativa. Adoro também ver uma série, ficar sentada no sofá, mas assim, me mexo, tô sempre fazendo alguma coisa. É uma indicação para uma cirurgia abdominal? Pode ser, né? Isso que você falou é muito comum, né? Com a idade, não só a pessoa tem uma tendência a acumular gordura em locais específicos, que é a tal da gordura localizada, que é muito difícil perder, né? Geralmente você não consegue perder, a não ser que seu nível de gordura, seu percentual de gordura seja muito baixo. Outra coisa é flacidez de pele, né? Flacidez de pele é de pele principalmente no abdômen, tá? Mesmo com a academia, né? Academia, treino, musculação, são coisas que vão treinar a musculatura. Vão treinar a musculatura, elas têm todo efeito positivo, mas elas não vão melhorar essa flacidez de pele, né? Que o que eu sinto é que, assim, mesmo quando eu estou em momentos de estresse ou que eu perco peso por algum motivo,
Eu seco, mas a barriga não vai muito, Isso. entendeu? Isso é exatamente a flacidez. Então né? tá. Isso pode ser. Falta de sorte. Mas podem ser duas coisas: flacidez de pele, né? E um pouquinho de diástase, que é aquela separação dos músculos do abdômen. Eu acho que eu tenho isso. Aprendi há pouco tempo, mas eu acho que Aham. minha costela é muito aberta, sabe? Sim, Pode ser isso, né? pode ser isso. Se forem essas duas coisas, diástase e flacidez, são coisas que na academia você praticamente não vai conseguir melhorar. Aí a cirurgia estaria muito bem indicada, que seria a plástica de abdômen, abdominoplastia. Vou lhe procurar pra gente fazer isso. Pode ver. Então, vamos lá no teu gancho. Eu digo que quem me segura um pouquinho é minha filha, sabe? Minha filha, ela Segura? minha filha, ela é super malhadora, então um corpo assim escultural. E aí toda vez que eu, quero fazer isso, quero fazer aquilo, e ela, para, mãe, não sei o que, você não precisa. Mas é óbvio que quando eu me olho no espelho, parece uma cara e diz, precisa. E aí eu tenho curiosidade com relação a essa cirurgia nova que todo mundo está fazendo de ficar com o aspecto de quem é Olha, barriga de tanquinho. sim. Ah, não é essa mesma? Não, lipoled, né? Lipoled. Isso. Lipoled. A cirurgia que a gente estava conversando, para tratar a diástase e a flacidez, né, seria a abdominoplastia, né? Essa cirurgia, para deixar a musculatura definida, seria lipoaspiração de alta definição, lipo HD ou LED, tá? Aí são duas cirurgias diferentes, né? Tá. E como é indicada uma ou outra? A abdominoplastia é uma cirurgia para tratar flacidez de pele e diástase, que é aquela separação do músculo, né? Lipoaspiração de alta definição é uma cirurgia para pacientes que querem melhorar ou realçar a definição da musculatura. Então, eu tenho que malhar, né? Sim, a indicação não consegue. A indicação da lipoaspiração de alta definição Tem que malhar, então tem que esquece. malhar. É bem restrita, né? Para fazer uma cirurgia dessas, o paciente ele Tem que ser meio atleta. Isso, ele precisa chegar já num peso muito bom, ele não pode ter muita flacidez e já tem que ter uma rotina de treinos para a musculatura que ele quer realçar há pelo menos uns 2 meses antes da cirurgia. Então, esse negócio que Tá. aspira tudo, depois bota uma cola, não sei o quê, que eu vou ficar igual sei lá, uma dessas atletas Tá. aí, eu tenho que malhar antes. Olha, antes, sem treino, o paciente não consegue ter resultado numa lipoaspiração de alta definição. A musculatura ela não vai ser realçada. Deixa muita marca? Lipoaspiração não. Lipoaspiração ela é feita por incisões muito pequenas, geralmente de meio centímetro, que a gente posiciona em locais que ficam escondidos. Tá. Então, ela vai ficar escondida, por exemplo, dentro do biquíni, no interior do umbigo, ou no sulco da mama, né? Na parte de trás, a gente coloca a incisão ou na axila, vai ficar escondida na axila, ou na marca do biquíni, tá? Essa é a Lipoaspiração de alta definição. a outra, ela é feita como? A outra é uma cirurgia para retirar excesso de pele. Retirar excesso de pele, reforçar a musculatura. Aí, essa cirurgia, sim, a abdominoplastia, ela vai deixar uma cicatriz grande, né? Uma cicatriz que fica em toda a porção inferior do abdômen, tá? Como se fosse uma cesárea? Uma cesárea bem maior. É uma cesárea que geralmente vai de ponta a ponta, É de osso a osso. de osso a osso, tá? Só que a gente sempre vai posicionar essa cicatriz baixa, escondida na calcinha no biquíni. E hoje, duas perguntas, na realidade. O senhor está recebendo muito homem no consultório? É comum? Ou é... Eu diria que é mais comum, né? Pelo menos no meu consultório, 80% do público é feminino Tá. e só 20% de homens, tá? E- Mas esse número está aumentando. E o que eles mais procuram? Os homens mais novos, eles procuram mais lipoaspiração e ginecomastia. Que é ginecomastia. Ginecomastia é aquele aumento de mama em homens. Ah. Né? Então essas duas coisas são comuns. Agora, homens de 50 anos para frente, eles procuram muito cirurgia da pálpebra e cirurgia da face para tratar a flacidez. Que loucura. E barriga nada? Eles Barriga querem ficar com um menos. rostinho legal, barrigudo. Barriga menos. Por que a barriga não incomoda o homem, gente? Não, porque às vezes os que vão para cirurgia plástica não são tão barrigudos. Geralmente eles fazem lipoaspiração. Agora, é diferente daquela barriga de chope. Aquela não dá, porque aquela cirurgia não melhora. Aquela cirurgia não melhora, né? Porque aquela barriga de chope, Ela é Aqui. calcificada, né? ela é um acúmulo de gordura que está dentro do abdômen. É aquela gordura que está ao redor dos órgãos. Então não é uma coisa Visceral, né? visceral. Exatamente, gordura visceral.
Então não é uma coisa que a cirurgia consegue tratar. Esses bêbados sabem disso, gente? Hã? Eles sabem, eles sabem. Eles sabem, eles Tô sabem. chocada. Gente, mas vocês não viram que o Léo Jaime ganhou a dança dos famosos Com aquela barriga dura. Sim. E eu vou te falar, eu já fiz shows dele mesmo com aquela barriga. Eu consegui, eu já achava antes, tá? Achava ele um dos homens mais sexys do Brasil. Tá, novo, ele foi muito. Não, e agora também. Só que outros atributos. A pessoa tem que ir Sim. desenvolvendo outros atributos. E com relação a esses filtros, a gente vê hoje aí tanto filtro que a gente não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, quem que é bonito mesmo, quem que é feio, o que é nariz bonito, o que é nariz feio, o que é olho bonito, a gente já não sabe mais nada, porque são tantos filtros que como é que isso reflete aí na cirurgia plástica? As pessoas chegam querendo ficar igual ao filtro. Eles chegam lá com a imagem, olha, quero ficar dessa maneira. Alguns chegam, mas acho que a principal influência de filtro ou de videoconferência, dessas calls feitas por computador, né? Trabalho remoto é uma coisa que aumentou muito da pandemia para cá, de 2020 para cá, né? As pessoas olham as outras na tela do computador, com filtro todo, e querem chegar naquele efeito do filtro. Mas chega no escritório no dia que tem que ir cara a cara é um show de horror. Ou olha para aquelas imagens com filtro e as pessoas ficam muito inseguras, né? Então aumentou muito a procura por essas cirurgias da face. Pálpebra, nariz, facelift, tá? Para a pessoa aparecer melhor na tela do computador. Então isso aumentou muito de 2020 para cá, né? Muito. Muito, bastante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Saindo agora só um pouquinho do profissional para o pessoal. E para relaxar, depois de uma semana, sei lá, talvez até final de semana, eu tenho estado no Einstein muito tempo, há mais de um ano, né? Meu filho se trata lá. E invariavelmente eu vou até as antessalas do centro cirúrgico. E sempre que eu passo ali pela aquela portinha do vai e vem, eu vejo aquela tela com as cirurgias programadas, sabe? E eu fico olhando aquilo ali, é quase uma tela de aeroporto. Sim. E sobe a sala 1, a sala 2, eu não sei o que. E aquilo vira, né? E eu falei, gente, que aquilo tá programado, aquelas cirurgias programadas, é muita cirurgia. É um dia inteiro cheio. Então, o dia inteiro cheio. Ocupando todas as salas. Às vezes eu procuro o nome do meu filho, né? Pra saber se a cirurgia tá na hora certa, não tá? E o médico, que é tão demandado, né? Metido, é óbvio que é o trabalho e tudo, mas você lida com uma série de fatores, né? Tem a parte toda do paciente estar sob efeito de anestesia e da vida mesmo em si. O que que te distrai? Qual é o teu lazer? Você é calmo? Já vi que você é calmo. Eu sou. Que ótimo, mas para desestressar, deve estressar ou não estressa? Acho que a rotina estressa qualquer um, né? Mas acho que a forma de relaxar e a válvula de escape, acho que varia de pessoa para pessoa, né? Para mim, eu acho que é uma coisa mais tranquila, né? Desde academia, sair para comer, né? Vinhos, né? Então são coisas mais simples, mas realmente mais relaxantes. Nada muito diferente. Coloca isso na rotina. Mas domingo a domingo? Hã? Tem... Nas épocas de cirurgia, de mais cirurgia, sim. Às vezes vai de domingo a domingo. Cirurgia todo dia. Mas faz mais do que uma ao dia? Como as nossas cirurgias são longas, né, é difícil fazer 2 por dia. Às vezes sim, tem dias que tem mais de uma. Uma pergunta que eu não consegui fazer ainda, só quando você falou que o homem faz peito, né? O que coloca naquele peito? Não, tira, né? Tira. Tira o quê? Tira. Peitinho, ele nunca botar aquele peitinho? Não, a ginecomastia é quando a mama do homem tá aumentada. Achei que ele queria ficar com um músculozinho de tipo... Sabe o que ela tinha entendido dela? De super-homem. Não, é pra diminuir a mama do homem, né? E melhorar a definição do músculo que tem por baixo. Ah, entendi. Achei que... Mas não existe esses caras que querem fazer feito Existe. super-homem? Existe. Né? Existe. E aí põe da onde? O que vai ali dentro é o quê? É um silicone também? Ou tira de outro? Pode ser silicone também. Não é uma coisa muito comum hoje em dia, não é uma coisa tão comum, né? Mas existe prótese de silicone para peitoral masculino. Tá? Mas você pode usar uma lipoaspiração de alta definição para definir melhor essa musculatura do peitoral e também preencher a musculatura com gordura, né? Isso é mais comum. A que você faz mais, qual é? A cirurgia que eu mais faço é mamoplastia. 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 E é de reconstrução também? É que tem...
isso, tanto mamoplastia estética como reconstrução para casos de câncer de mama. Então essa aqui é a principal, mais do que nariz, por exemplo. Essa é a principal, mais do que nariz. Impressionante. Então, eu queria falar um pouquinho, eu vi o teu Instagram, depois as pessoas vão ter a possibilidade de acessar, a gente vai falar do teu Instagram. E eu passei por uma experiência, né? E acho que vale a pena a gente conversar sobre, porque o nosso objetivo, acima de tudo, é naturalizar alguns temas, né? Eles é aquela parte da cirurgia íntima. Tá. Então, eu num primeiro momento, né? Eu tô com 55 anos e eu sempre fui preocupada com a manutenção do equipamento. Eu digo que se eu pudesse ser uma atriz de Hollywood para ficar só no tim, 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 eu acho que seria o ideal, acho que para todo mundo, né? Só que a gente nem sempre está com recurso financeiro para isso. Tem momentos que você decidiu viajar e aí você não pode parar para ficar se recuperando de uma cirurgia e etc. Mas quando eu estava lá com os meus 50 anos, eu decidi algumas coisas que eu tinha que fazer uma manutenção preventiva mais avançada e fui procurar o que tinha de preenchimento, etc., para a cirurgia, para a parte íntima. Achava que tinha uma flacidezinha e ttt. E aí fui a um cirurgião plástico, um cirurgião plástico renomado até. Pesquisei bastante, fui lá e fiz tratamento ambulatorial de preenchimento. Então, não me lembro qual era o nome do produto, era um produto de alta tecnologia de preenchimento ali dos grandes lábios, só para tirar aquele murchinho e dar uma recuperada, que só precisava daquilo naquele momento. Passou, como esse produto, ele é absorvível, porque eu acho que é alguma coisa bioidêntica, não sei, eu sei que ele disse que ia durar e depois ia... Ele desaparece, isso. Aí eu falei, bom, então vamos ver o que acontece o dia que ele desaparecer, né? Não aconteceu grandes coisas, a não ser a mesma coisa que eu sentia antes. Achei que estava ficando meio molinho, não sei o quê, e aí me incomodava. Só que eu não tinha dinheiro, eu tinha outras prioridades. E uma amiga minha falou, vai numa academia que os profissionais fazem pós-graduação, todos são renomados, eles vêm aqui só com os professores e tudo mais, e você vai lá, que aí você só vai pagar o produto. E aí eu fui. Falei, olha como a academia para... Não, é uma... Ensino. De ensino, Ensino técnico. Medicina técnica, só para cirurgiões plásticos que vão nos finais de semana e eles ficam... Mas ensino movimentos da pelve? Não, técnicas. Ensino técnicas. Técnicas para preenchimento de tudo. Tem um final de semana que é só face. Tem outro final de semana que é só íntimo. Então, os cirurgiões vão lá se especializar, porque tem avanços. Aí, as empresas vão lá, apresentam os produtos mais modernos, o negócio todo. Mas isso se diz o que? Acontece de forma popular? Você vai lá... Lá né, Poliana? Porque lá eles querem as modelos vivas. E eu fui de modelo viva. Ai, gente, eu só me meto em furada, mas eu queria tanto fazer de novo. E assim, eu deveria, obviamente, ter procurado o cirurgião plástico. O que eu tô falando é... Não tem uma anestesia lá? Não, remedinho? Não precisa anestesia local. Eles são super profissionais, é tudo igualzinho, só que eles estão aprendendo. Como eles estão aprendendo, o que acontece? Existem salas, e aí as pessoas, as assistentes, os outros profissionais envolvidos na pós-graduação, eles te recepcionam, você leva lá os exames, é tudo bem controladinho, ok, até aí eu sabia que era tudo ok, que eu estava num ambiente seguro, etc. Mas o problema é que, quando eu entrei na sala do procedimento, aí veio uma médica, uma enfermeira, não me lembro, e aí me deu aquela roupinha, eu coloquei a roupinha, e aí eu tive que deitar na cadeirinha ginecológica, né? E aí eu fiquei lá esperando. E aí falei, caramba, e agora? Aí ela botou minha perninha na cadeirinha ginecológica, daqui a pouco eu vi entrando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os médicos fizeram aquele semicírculo, né? E daqui a pouco o professor veio e chegou do meu lado, assim, oi, tudo bem? Tá tudo bem? E ali mesmo ele não... É diferente do médico que chega pra você, oi, Priscila, como você está? É uma cirurgia voltada para o ensino, né? Isso é todo mundo. Aí tá toda... Não, é já todo mundo, e aí eles se dividem quem é que vai aplicar, porque como eles já tiveram todas as aulas técnicas,
eles vão... É muita coragem. É muita coragem. Só depois que eu terminei que eu vi, foi tudo ótimo, o procedimento foi perfeito. Mas assim, uma metade foi feito por um cirurgião plástico, a outra metade por outro. Tá. E eu só falava assim, meu Deus, que os dois tenham a mesma mão para as minhas bundinhas ficarem direitas. E o objetivo é o quê? É ficar mais fechadinho? O que é o objetivo dessa cirurgia? Tá. Desse preenchimento É. é que com o tempo, né, o grande lábio ele vai ficando mais murcho, mais vazio. Isso dá uma aparência de envelhecimento. Triste. Vai ficando triste. Isso, vai ficando, ele parece mais vazio e realmente mais envelhecido. Então o preenchimento é para devolver esse tônus. Entendi. Ele fica mais preenchido, ele parece mais jovial. Nossa, assim, eu achei o procedimento, eu tô falando, tá fazendo uma brincadeira, mas é real, tá? Real. É real, as pessoas que não têm condição de ir aos consultórios podem sim se inscrever e elas têm um acesso, cada um sabe de si, né? Então, eu acho que é até um recurso interessante para quem não pode pagar no consultório. Agora, eu acho que essa atenção para a área íntima da mulher é fundamental, porque eu digo que a gente tem que ser indenizada. Só de ficar grávida já tinha que ter no governo um projeto de indenização. Mas como isso não existe, é óbvio que alguma coisa ao longo do tempo, você tem o peso de gestações, dependendo das pessoas, e eu nunca precisei fazer nada, não tive problema de bexiga, não tive problema de nada, né, necessário, mas essas coisas são do envelhecimento, né, e hoje a gente sabe que tem até o laser íntimo, né, Sim. o laser íntimo, ele é para também tirar a flacidez do canal, não é isso? O laser íntimo é aplicado internamente na vagina. Não é uma coisa que eu faço, nem encaminho o paciente que quer fazer isso para uma ginecologista que saiba fazer, né? Mas é para melhorar, um laser que é aplicado no canal para melhorar o tônus dos tecidos moles da região. Então, para melhorar, para não ficar tão flácido. Isso melhora provavelmente no ato sexual também. Deve ter uma Dizem que sim, dizem que sim. Porque o que a gente está falando desse que você fez é mais estético, certo? Esse é mais estético que nos grandes lábios. Os grandes lábios É. é mais estético. E esse do laser interno deve ser mais para melhora no ato. Funcional também. Funciona também. Tem a questão toda da vascularização, da hidratação do local. Eu acho que esse laser ajuda nisso tudo. Nisso tudo. É. Tá. E é uma modernização, né? Sim. De todas as técnicas da medicina, né? Sim, com certeza. Doutor, em que momento ou idade, eu não sei se a gente pode falar assim, as pequenas, não sei como é que se fala, inserções, como Botox, esses tratamentos mais superficiais feitos pela dermatologia, em que momento ele para de fazer efeito e vocês falam assim, olha, a partir de agora é com cirurgião. Tá. Existe isso? Essa linha de corte? Isso existe. Isso é bem interessante porque o que é interessante é que o Botox é cirurgia, tô falando do facelift, que é aquela cirurgia para tratar a flacidez da face, na verdade, eles tratam coisas diferentes, né? O Botox, ele vai tratar principalmente essas rugas de expressão, então ele vai enfraquecer a musculatura, enquanto a cirurgia vai tratar a flacidez de pele da face. Então, na verdade, são tratamentos complementares. Entendi. Assim, Você vai fazendo como se fosse uma ginástica durante um tempo e talvez a cirurgia plástica seja definitivo para segurar. Então, o Botox é para tratar aquelas ruguinhas de expressão, pé de galinha, as ruguinhas que tem aqui na testa, tá? A cirurgia é para tratar a flacidez, né? A cirurgia, ela não consegue tratar essas rugas que o Botox trata, e o Botox, na verdade, não vai melhorar a flacidez. Então eu sigo fazendo com os dois, então? Você pode fazer as duas coisas. Se tiver indicação, você pode fazer as duas coisas, e elas são complementares. Achei que a cirurgia facial fosse definitiva, tipo um lifting de eficácia, entendeu? O lifting é uma cirurgia pensada, né, planejada para ter uma duração aí de 10 a 15 anos. Né? Então, o efeito não é permanente, mas ele dura muito tempo. Então, o benefício dele vai por muito tempo. E você puxa ele e prende ele em algum lugar, é isso? Tá? Então, o lifting é uma cirurgia que a gente vai trabalhar em dois planos. Vai trabalhar a pele e vai trabalhar a camada que está imediatamente abaixo da pele, que é uma camada que a gente chama de SMAS, que é um sistema de fáscia e de músculo da face. Tá? Então, hoje em dia, grande parte do trabalho para melhorar a flacidez da face está nessa musculatura profunda, que é o SMAS. Né? Então, todos os pontos de sustentação, né, vão nesse SMAS. Né? É praticamente ele que vai tratar a flacidez da face. Tem diferentes técnicas, tá? Técnicas profundas, técnicas onde a gente só dá ponto. Tá? Mas todo o trabalho pesado vai no SMAS. E a pele a gente só ajusta e tira o excesso, para não ficar aquela coisa repuxada artificial.
E fica a marca? Hã? Fica a marca? É uma cirurgia que deixa cicatrizes. Aonde? Fica uma coisa meio filme de terror? Não, a cicatriz, ela é pensada para ficar em locais onde ela fique muito bem camuflada. Então, ela geralmente começa dentro do cabelo, ela desce na frente da orelha, ela passa, contorna a orelha, vai para trás da orelha e acaba no cabelo. Só que a cicatriz, ela é posicionada para ficar, por exemplo, nos sulcos naturais da orelha. Então, mesmo essa cicatriz que fica na frente da orelha, ela fica muito bem camuflada. Ela fica, em grande parte dos pacientes, ela fica praticamente imperceptível. Então ela é presa só aqui. Aqui não aparece nada. Não, Daqui vai pra cá também. Puxa Não. pra cá. isso. Tá? Então, a cicatriz fica aqui. Não fica no meio da face. Em algumas cirurgias do pescoço, para tratar o pescoço, quando o pescoço tem muita flacidez, né, a papada, quando tem muita flacidez, às vezes a gente precisa de uma cicatriz aqui na região logo abaixo do queixo. Também não dá pra ver muito, né? Essa aparece mais, mas também, geralmente, é uma região que cicatriza muito bem. Então, a cicatriz fica bem discreta também. Tá? Uma loucura. Essa de ponto, eu quero sem cicatriz. Não quero cicatriz. Tá. Não, mas todos deixam cicatrizes. Todas, não tem. Todas. Essa que você falou de ponto, não tem uma que entra aqui uma coisinha e só dê um ponto aqui, solte e saia de novo. Olha, nem tem uma. Olha, o detalhe, O cabelo liso aqui, ó. Gente, eu tenho. Olha, não tô brincando, do meu pescoço pra baixo. Eu não me incomodo de fazer nada, mas eu tenho medo de fazer no rosto. Vai ser bem comum, porque você vai mexer numa área que está sempre exposta. Eu tenho medo. Tenho medo, sei lá, dá um negócio. Isso na época da pandemia ainda ficava de máscara. Mas para essa cirurgia vai precisar de cicatriz. Ela é uma cirurgia que não consegue fazer Por dentro. Hã? Não desenvolveu a técnica por dentro. isso, porque você vai tratar essa musculatura que está por baixo da pele, né? Isso vai tratar a flacidez, mas se você não ajusta a sobra de pele, essa pele vai sobrar aqui atrás. É, Então, para ter aquele aspecto bom, Mas não corta essa pele? corta. isso e é justamente por cortar a pele que vai deixar uma cicatriz permanente. Aí essa pele que vocês cortam vai pra onde? Lixo. Essa pele, não, nos hospitais tem, eles têm uma finalidade, Pesquisa. não, eles não, geralmente não pesquisa, mas tem locais certos, né, para você, para o hospital, desprezar, né, esses produtos da cirurgia, né, não é em lixo comum. Sim, mas aí eu digo, vai ser incinerado, vai ser... Sim, Sim, né? tá? Então eles têm um destino específico para isso. Entendi. E dentro da sua especialidade, tudo, por exemplo, uma pessoa quebrou um dedo, perdeu um dedo, fazer plástica no dedo, um acidente, são tudo que o senhor pega em relação à plástica? Ou não? Praticamente tudo. E o que foi mais difícil que o senhor já pegou até hoje? Acho que o caso mais difícil, acho que foi um caso que aconteceu há uns 6 anos atrás, né, quando um ônibus passou em cima da perna de uma senhora, né? Acidente de trânsito. Acidente de trânsito, atropelamento, passou por cima da perna, o paciente estava no limite, né, para ser indicada uma amputação, né? E ela precisou de várias cirurgias complexas para reconstruir essa perna e para ela poder voltar a andar, Que altura da perna? do joelho para baixo. Caramba. A gente estava conversando em outra gravação, a gente estava conversando da necessidade da gente ter um planejamento financeiro para essas eventualidades da vida e etc. E a gente sabe que a medicina estética, né, ou a cirurgia plástica, ainda tem muito preconceito com relação à cobertura dos planos de saúde. Só que a gente também sabe que emocionalmente da importância da cirurgia plástica, principalmente para esses casos, né, como o caso de um acidente e como um caso de um câncer de mama, uma reconstrução de mama, um lábio leporino, etc. Existe dentro do ambiente particular, da clínica particular, cobertura dos planos para essas situações. Sempre o paciente tem que correr um pouco atrás dessas coberturas de plano de saúde. Para cirurgias estéticas, não tem cobertura do plano de saúde, né? O plano, por mais que isso tenha um fundo emocional, né, que tenha uma consequência psicológica, os planos de saúde não cobrem cirurgias estéticas, né? Porque eles falam que não tem ganho funcional para o paciente. Agora, nos casos de câncer, todos os planos vão cobrir.
câncer de pele, câncer de mama, tem cobertura para qualquer tipo de reconstrução. E cirurgia bariátrica também tem as reconstruções pós-cirurgia bariátrica, né? Isso, né? Geralmente o plano de saúde não vai cobrir tudo para esse paciente que fez cirurgia bariátrica, né? Mas algumas cirurgias eles vão cobrir. Entendi. Lá no Rio, a gente tem a Santa Casa de Misericórdia, eu acho, e talvez outros centros que são públicos, né? E que alguns profissionais que estão na residência, eu acho que de cirurgia plástica, acabam fazendo. Tem umas filas enormes, as pessoas entram nessas filas. Aqui em São Paulo também tem? Sim, né? Todos os programas de residência, né, eles vão ter esses ambulatórios onde o paciente pode ser operado, mesmo que seja uma coisa não coberta pelo SUS ou não coberta por um plano de saúde, com a finalidade de ensino, né, para aquele residente de cirurgia plástica aprender. Ótimo, né? Tá. Isso é bom, porque às vezes a pessoa não tem condição, mas tem um sonho e isso está impactando Sim. na vida da pessoa. É divulgado? Isso é divulgado, Entendi. mas isso tem que partir do programa de residência, essa divulgação. Tá. Então, é um programa de residência médica que há essa divulgação para as pessoas. Ah, interessante. Geralmente a fila é tão grande que As filas são enormes. são enormes, são filas de anos. Anos, Anos. Eu converso bastante com algumas pessoas e sempre pergunto, sabe? Mas existe um ritmo de ser chamado. Existe um número a ser chamado. Existe, mas o número de pacientes que esses hospitais, esses programas de residência conseguem atender é muito, muito inferior à demanda. Sim. É por isso que as filas, elas Imagina, mas ficam se gigantes. acontece, pelo menos, que não seja uma coisa de mentira, né? Se acontece, tudo bem que seja Sim. de longa. Curioso. Dr. Walter, o pessoal aqui de São Paulo, do Brasil inteiro, né? Que queira conversar com o senhor, fazer uma consulta, essa paz, nessa tranquilidade, sem assodamento, né? Que o senhor falou que às vezes tem que fazer 3 consultas para ter certeza, para fazer um planejamento, que é maravilhoso. Eu acho que isso, para mim, pelo menos, me dá uma segurança incrível. Aonde é que os pacientes podem encontrar? Tem o seu Instagram? Tem meu Instagram. Meu Instagram é Dr. Walter Matsumoto, com W, tá? Agora, isso que você falou é bem importante, né? Eu, pelo menos na minha rotina, não opero o paciente antes que ele tenha passado em 2 ou 3 consultas, né? Isso é importante para entender, né? Acho que a história de vida de cada um, entender em que motivo, em que momento da vida ele está, entender se a motivação da cirurgia é certa e também para calibrar a expectativa. Perfeito. Né? O paciente tem que entender a expectativa, né? A expectativa tem que ser condizente com o limite do procedimento e com realmente o que esse paciente consegue atingir. Tá. Tá. Eu vou ter, antes da gente encerrar, eu vou fazer aqui uma outra pergunta. Eu sei que não foi o meu caso, tá? Eu até falo isso, porque eu já fiz lipoaspiração, já botei peito, tirei peito, botei peito. Sempre era uma discussão minha comigo mesma, tá? E aí eu ia, obviamente, no profissional, e chegava no profissional, a gente discutia, conversava, fazia os exames, etc. E aí eu fiz ao longo desses anos, né? Depois de ter tido 3 filhos, etc. E tudo bem, vida que segue. Agora, eu já escutei muitas mulheres, e homens também hoje em dia, são muito pressionados pelos seus pares, né? A seguir padrões, dizer, eu quero, ele gosta de um peitão, vou ter que botar um peitão porque ele gosta do peitão. Então, adoro uma bunda, tem que ter um bundão. E aí as pessoas se submetem à vontade do outro. Ainda existe esse tipo de casal, não importa a constituição do casal, mas que chega ao consultório para agradar o outro? Isso existe. E isso entra naquelas 3 consultas que eu falei. Você precisa entender se a motivação para esse paciente ou essa paciente fazerem a cirurgia é a motivação certa, né? Então, essa vontade de operar tem que partir do paciente. Não pode partir do marido, da mulher, tá? Você já negou alguma cirurgia que Então, tu tenha achado? Na verdade, negar não é uma coisa muito incomum, né? Tem muitos casos que a gente realmente não indica cirurgia, né? Explica para o paciente por que não pode operar, mas não opera. Não opera porque a motivação está errada, né? Ou às vezes o risco é grande demais, né? Ou o paciente tem uma expectativa que está muito acima do que o procedimento consegue oferecer. Perfeito. Então a gente tem fatores aí, né? Vontade própria, peso, todos os exames.
A gente não pode banalizar mesmo a cirurgia plástica, né? A gente não Não pode. pode achar que esses filtros são um retrato da realidade, não é isso? Não pode. Cirurgia plástica é uma coisa que evoluiu muito nos últimos anos. Mas ainda assim é uma cirurgia, né? É uma cirurgia com todo o preparo, né? E com todos os riscos. Suelipe, desculpa, quantos médicos uma mamoplastia? Quem tá lá no centro cirúrgico? Senhor instrumentador, você, né? Tá. Instrumentador. Na sala cirúrgica, a gente vai ter pelo menos o cirurgião, um auxiliar que também é cirurgião plástico, vai ter a instrumentadora, vai ter o anestesista, vai ter um técnico de enfermagem e uma enfermeira. Então, para cada cirurgia, a equipe é relativamente grande. Varia, né? Ou a tua equipe é fechada? Varia, né? A minha equipe é fechada. A equipe é de Instrumentador, mesmo técnico. mesma instrumentadora, os mesmos anestesistas e os mesmos auxiliares. E o mais impressionante é como é que ainda hoje em dia você vê tanta coisa acontecendo errada, né? Sim. Mesmo com todo esse cuidado, né? Essas entrevistas, essa técnica. Eu imagino que nem todos os médicos sejam como o senhor, mas devia ser levado muito mais a sério, né? Porque é uma coisa que deforma a pessoa, meio definitiva, né? E Sim. hoje você vê que tá tão banalizado, tá tão... Você não concorda? Tô falando tão longe. Então, a gente vê, né? Na verdade, eu acredito que nós tenhamos mais cirurgias bem-sucedidas do que mal-sucedidas. O problema é que, para a mídia, para a informação, quanto mais negativo e drástico a mensagem que ela passa, mais ibope ela tem. Óbvio que existe uma função social em alertar as pessoas para que não procurem profissionais que façam cirurgias plásticas sem o rigor dos exames, sem análise prévia, sem consultas e também no assodamento da internet. Eu sei que hoje em dia é muito comum as pessoas quererem o antes e o depois. Ah, pode colocar o antes e o depois. O paciente pode colocar, né? Mas às vezes eu vejo os próprios médicos colocando antes e depois, fazendo um marketing pessoal em cima das imagens, que é perigoso porque nem todo mundo reage àquela cirurgia da mesma maneira. Então, às vezes a pessoa entra com uma expectativa diferente do que vai acontecer consigo, Sim. né? E essa banalização de resultado ou de, não vou fazer ginástica não, porque eu mesma achava que se eu fosse fazer uma lipoled eu ia sair com aquela barriga de tanquinho. E não é, ele explicou, Priscila, tem que malhar. Tem que malhar. Quando você estiver definida, você aparece pra gente só deixar uma pele mostrando a sua musculatura. Então, assim, eu acho que esse tipo de profissional também deve ser exposto através dos meios de comunicação que a gente tem, mas com essa tranquilidade, com a calma, né? Não é só quem tá aí querendo aparecer de qualquer maneira que tem que ter visibilidade. Tá entendendo a linha tênue da medicina, da cirurgia plástica com a visibilidade? É muito difícil você ter um médico calminho assim que fale, olha, 3 consultas. Existe uma ética que não é todo mundo que tem. Eu até entendo que o cirurgião também tem as contas dele para pagar. Eu entendo tudo isso, sabe? Eu também sou profissional liberal. Mas essa coisa dos resultados, como meio de propaganda, são perigosos, né? Eles são perigosos, né? Porque cada paciente vai ter um resultado diferente. Uma pessoa não pode esperar, mesmo que a cirurgia seja a mesma, ela não pode esperar que vai ter o mesmo resultado de outra pessoa. Né? Perfeito. Então, isso que você falou é importante, né? O paciente, ele precisa pesquisar a formação, né, daquele médico. É sempre interessante esse paciente passar em mais de um cirurgião para ver o que cada um acha. Legal. E é muito importante a indicação também. Indicação de outros pacientes que já fizeram a cirurgia com aquele médico. Indicação de outros médicos também é muito válido. Legal. E aí eu vou dar uma mensagem só para quem está assistindo a gente. E pensar também, né, gente, que a gente é mais do que a parte de fora, né? Sim. Eu acho que a parte de fora é importante. Uma pessoa que não esteja bem cuidada, assim, cabelo desgranhado, os dentes maltratados, as unhas, eu acho que tudo faz parte da saúde da pessoa. Então, quando a gente está falando de cirurgia plástica, claro que a gente está falando, é o último método para a gente se manter com saúde. Como o Dr. Walter falou, é uma cirurgia. Uma cirurgia, mas isso também é importante.
às vezes a pessoa está buscando uma transformação, tá? E a cirurgia plástica é só um dos fatores, né? Ela tem que melhorar a saúde como um todo, tem que melhorar a parte nutricional, tem que tratar a Se pele, enxerga daquela maneira, né? senão não se enxerga. A cirurgia plástica é só um dos fatores e geralmente não é nem o mais importante para ela ter essa transformação que ela está procurando. Perfeito. Muito bom. Excelente. Adorei a nossa conversa, adorei esse ritmo tranquilo de poder conversar. Verdadeiro. Eu sou aceleradíssima, mas sou super vaidosa e o assunto me interessa muito, mas também sempre tive muita preocupação com a coisa da manutenção da máquina que eu brinco, né? Então é dente, é tudo. Eu acho que com uma determinada idade a gente tem que cuidar mesmo da condição dos nossos dentes, da condição do nosso cabelo, do corpo todo de forma geral e, obviamente, usando os recursos da medicina, da cirurgia plástica, sim. Então, eu adorei essa conversa calma, tranquila. Acho que outras pessoas também vão gostar. E a gente tem que se identificar, assim, né, com o profissional que a gente vai escolher. E por exemplo, bem agitado. Eu sou super agitada. Também está incomodada com a Mas a gente vai se ver. Quem sabe a gente não volta aqui e vai mostrar o resultado. Doutor, vou agradecer mais uma vez, falo das palavras da Priscila, as minhas também. Quero avisar todo mundo, então, quem quiser seguir, o doutor é Dr. Walter Matsumoto. Certo? Certo. Então, o Instagram do Dr. Walter Matsumoto é Dr. Walter Matsumoto. Quem quiser seguir o doutor, muito prazer em me conhecer. Estou encantada com suas dicas, de verdade. E para o público também, sigam a gente nas redes sociais, ao Menos Pausa. A gente vai estar sempre trazendo informação legal aqui relativa à saúde, bem-estar. E mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente nesse bate-papo. O prazer foi meu, né? Eu que agradeço a oportunidade, né? Realmente adorei o bate-papo. Então vamos lá, a gente está terminando mais um episódio. Foi esse prazer que eu tô dizendo assim, tô tranquila, calmíssima. E bebam água mar, hidratem-se, vai ser fundamental para a recuperação de vocês. Inscrevam-se no nosso canal, Menos Pausa. Deem lá façam um alerta no sininho, façam os comentários, façam Muitos comentários, por favor. Comentem. Deem like nas nossas mídias. Mandem perguntas pra gente. Se quiser mandar pergunta pro Dr. Walter, pode ir direto na rede social dele, que eles já informaram. E é isso, gente. Acreditem na boa alimentação, na medicina de ponta, nos bons profissionais. Exercício físico sempre, gente. Isso aqui é da Nós Casa, que é um patrocinador nosso também de decoração interna. É um presente para o senhor, para você. Espero que você goste. Obrigado, viu? Isso, obrigado, viu? Imagina. Legal ter tido você aqui pelas dicas muito boas. Tô saindo daqui quase como se eu tivesse feito uma sessão de terapia, gente. Eu tô até mais. Cadê você com um pouco mais? Que tô achando? Eu tô até mais lisa. Isso é uma bandeja de couro preta para o senhor guardar seus óculos, chave, carteira, deixar no seu escritório. Espero que... Imagina. Obrigado mesmo. Gente, eu queria também agradecer toda a nossa equipe. A gente está começando, mas tem uma galera por trás. E tem sempre gente aqui atenta para detalhes e cuidando para que a gente fique bem na foto, para que a gente fique esticadinho, viradinho. Uma equipe maravilhosa, cuidando desses convidados, apresentando pessoas legais para a gente trazer para vocês. Então também deixem sugestões, quem que vocês querem ouvir, quais os temas que a gente tá vocês estejam interessados para acrescentar, tá bom? Beijo, Poliana. Walter, eu vou chamar, já sou íntima. Walter, é prazer te conhecer. Muito sucesso, muito obrigada. Obrigado. Beijo, gente. Tchau, gente. Até a próxima.